Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Mês de setembro, mês da Bíblia. Durante o mês de setembro, a cada quarta-feira, às 19 horas, temos então a live com o Padre Malvino Xavier da Silva sobre o livro de Gálatas, através das redes sociais da Diocese de Colatina. Não deixe de participar. Acompanhamos com nossa oração a viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro. O Santo Padre foi recebido com muita alegria. Destaco aqui algumas de suas declarações sobre a viagem. Disse o Papa: o sacramento da reconciliação é o sacramento da alegria de Deus, que nos abraça e perdoa. O casamento como sacramento é sempre entre um homem e uma mulher. O aborto é sempre um homicídio. O pastor sabe o que fazer em todos os momentos. O Papa ainda se encantou com o cuidado ecológico dos países que visitou. Destacou que eles purificam os rios e ainda mencionou o espírito ecumênico que é vivo entre eles. O Papa, que passou por cirurgia recentemente, se demonstrou muito bem recuperado. Deus abençoe o Papa Francisco e sua missão. Estamos vivendo o mês de setembro, que também é chamado de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É preciso agir para salvar vidas. No Brasil, são mais de 13 mil suicídios por ano, uma triste realidade que nos ronda. É preciso estar atento à nossa saúde mental. Enquanto cristãos, somos sempre homens e mulheres da esperança e da vida. Temos sempre esperança em dias melhores e sempre escolhemos a vida em primeiro lugar. Caso você esteja passando por um grande sofrimento, não tenha medo de pedir ajuda. Você não está sozinho. Procure um familiar de confiança, um padre, um profissional da saúde. Vamos juntos encontrar soluções para os nossos dilemas. Que estejamos atentos também ao comportamento daqueles que estão ao nosso redor. É imprescindível cuidar de quem amamos. Setembro Amarelo. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós escolhemos a vida. O tema do programa de hoje é a pescaria e a missão, com a participação da leiga Regina Brzeski. Olá, Padre Irineu. Olá, ouvintes do programa Batizados e Enviados. A missão não para. É com imensa alegria que volto a participar deste programa. Meu nome é Regina Brzeski, participo da comunidade São Francisco de Assis, paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Farei de vocês pescadores de homens. Com esse versículo de Marcos 1,17, começa o nosso tema de hoje, a pescaria e a missão. A pesca simboliza a missão dos discípulos. A narrativa do chamado de Jesus aos primeiros discípulos pode ser encontrada nos 4 evangelhos. Nos evangelhos sinóticos, vemos que estes discípulos, eles eram pescadores que com seus barcos trabalhavam no mar da Galileia. Jesus saiu ao encontro das pessoas em situações muito diferentes. Homens e mulheres, pobres e ricos, judeus e estrangeiros, justos e pecadores,
convidando-os a segui-lo. E hoje continua convidando a encontrar nele o amor do Pai. Por isso mesmo, o discípulo missionário há de ser um homem ou uma mulher que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente para com os pobres e pecadores. Documento de Aparecida 147. É importante lembrar que quando se trata de pescaria, é o peixe que define para o pescador os seguintes critérios: onde pescar, como pescar, etc. No caso da missão, acontece ou deve acontecer algo semelhante. É o tipo de povo, suas condições culturais, sua realidade, seus conflitos, sua situação socioeconômica e suas lutas que vão definir a missão na busca da construção do reino. São prioridades a serem assumidas, a linguagem a ser utilizada, o caminho a ser percorrido, a postura do missionário. Tudo isso há de ser definido, tendo em vista o povo com o qual se vai trabalhar e sua situação concreta. A garantia da missão. Da mesma forma que não há uma pescaria igual a outra, e como não há uma receita infalível para garanti-la, cada missão é única e não há garantia de que o resultado obtido em um lugar vai se repetir em outro. A persistência, porém, há de vencer nossos fracassos e decepções. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Vemos em Lucas 5:5. Assim também nós, diante dos desafios da missão, em atenção à palavra de Jesus, que nos mandou evangelizar, levar a boa nova do Evangelho a todos, não podemos desanimar. Aí me lembro, Padre Nil, do refrão da letra da música Não Dá Mais Para Voltar, que nos diz: não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. E é esse amor que nos impulsiona na nossa missão. É preciso ter consciência nítida de que o êxito da missão cristã não depende do esforço humano, mas da presença viva do Senhor Jesus e a fiel atenção à sua palavra. Para além das aparências. O olhar do Senhor vai além da aparência. O missionário deve possuir uma profunda atenção e aguçada sensibilidade, ter um olhar mais penetrante sobre as pessoas, as coisas e os acontecimentos, um olhar que seja capaz de ver além das aparências, olhar tudo e todos com os olhos de Deus, estar junto do povo com um coração amigo, aberto e acolhedor, sabendo ao mesmo tempo identificar os sinais do antirreino, os entraves que dificultam e sacrificam a vida do povo. O missionário deve ter admiração e fascinação por Jesus Cristo. Documento de Aparecida 244. Podemos dizer que quem crer que Deus existe não tem dificuldade em crer que Ele nos chama para alguma missão. Mas o chamado implica em conversão, desejo de acertar
e a humildade de aceitar ajuda e conselhos. Não se inventa uma vocação, descobre-se. E a descoberta nunca vem sem o compromisso de servir. Diante disso, é sempre bom se perguntar: o que Deus está nos dizendo com isso? Qual o caminho que o Espírito está nos apontando? Qual o melhor modo de responder aos desafios missionários que estão à nossa frente? Ser antes de fazer. Como o peixe define a pescaria, o povo, em sua realidade concreta, definirá a missão. Mas, em tudo isso, que nossa preocupação não estacione no fazer. É a nossa presença, nosso modo de ser, que deverão transpirar Deus. O seguimento não é mérito, mas dom. O ver precede a palavra que convida ao seguimento. Se o chamado, iniciativa de Jesus, é feito no presente, segue-me. A missão é dita com o futuro. Farei de vós pescadores de homens. Em resumo, podemos dizer que a atenção, a paciência, a perseverança, a dedicação e a esperança do pescador devem ser atitudes de todo missionário. E para encerrar este momento, deixo 3 pontos para refletir e agir. Primeiro ponto: farei de vocês pescadores de homens. Marcos 1,17. Qual a semelhança entre a pescaria e a missão? Segundo ponto: mestre, tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Lucas 5,5. Como vencer o desânimo que pode aparecer no exercício da missão? O fazer ou o ser? Qual dos dois o missionário deve privilegiar? Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Querida Regina Brzeski, gratidão pela sua prontidão em nos dar a sua contribuição. Hoje, refletimos então sobre a pescaria e a missão. Como o peixe define a pescaria, na missão é o tipo de povo que vamos evangelizar que deve definir a missão. Que bela mensagem, querida Regina! De fato, como você disse, nós estamos em alto mar e não dá mais para voltar. Um abraço a todo o povo querido da paróquia de São Pedro de Baixo Guandu, que se prepara para celebrar 30 anos do falecimento do memorável Monsenhor Alonso. Continuaremos hoje com a participação especial da irmã Jussara, trazendo formação sobre a Palavra de Deus. Pegue seu caderno, uma Bíblia, e vamos juntos entender melhor o Evangelho de São Marcos. Agora é com a senhora, irmã. Olá, caros ouvintes, missionários e missionárias. Eu sou irmã Jussara, irmã mínima da Paixão. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso terceiro encontro do breve estudo do Evangelho de Marcos. No último encontro, nós vimos os 3 anúncios da Paixão. O primeiro anúncio em Marcos 8, do 27 ao 35. O segundo anúncio, que foi mencionado, Marcos 9, do 30 ao 32.
e o terceiro anúncio da paixão em Marcos 10, 22 a 34. Vemos aí como Jesus gasta tempo para formar os discípulos com a finalidade que eles compreendam que o amor passa pela entrega, pela doação da vida na liberdade, e que o Messias glorioso é também crucificado. E o crucificado por amor encontra a sua glorificação no Pai. Hoje vamos para um relato que faz parte do sexto bloco do Evangelho. Assim como Jesus encontrou no ex-cego Bartimeu um seguidor fiel, também em Betânia, na casa de Simão leproso, encontra uma mulher fiel, de um amor sem reservas. É um texto que está dentro do contexto em que cresce o mistério da paixão e a morte de Jesus. No texto anterior, do capítulo 11 de Marcos até o capítulo 13, versículo 32, Jesus criticou as observâncias religiosas que escondiam o rosto de Deus e amarrava a consciência das pessoas. As autoridades religiosas ficaram muito incomodadas pela crítica de Jesus e assim estavam decididas a prendê-lo e matá-lo, mas a morte não terá poder sobre ele. Sofrimento, paixão e morte eram o pão de cada dia das comunidades cristãs dos anos 70. O evangelista Marcos ajuda a comunidade em meio aos sofrimentos experimentar algo da vitória da vida sobre a morte. Podemos ver então este relato de Marcos 14, do versículo 3 ao 9, onde mostra que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso, e enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que aí estavam ficaram com raiva e comentavam: por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. E criticavam a mulher, mas Jesus disse a eles: deixem-na, porque vocês a aborrecem. Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres junto a vós e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem. Mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. E eu garanto a vocês, por toda parte onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Vemos então aí, neste relato, da mulher anônima que unge Jesus com um perfume caríssimo, tem uma relação direta esse relato com o relato de Bartimeu, que vimos na última semana. Porque são pessoas simples, discriminadas pela sociedade de sua época, e são capazes de se abrir para acolher a novidade de Jesus, trazida através da boa nova. O que os discípulos tiveram dificuldade, se colocaram muito resistentes. A mulher anônima na casa de um excluído expressa um gesto de total gratuidade ao quebrar o frasco de perfume e ungir Jesus. O gesto da unção era feito só para os reis, os profetas e os sacerdotes. Mas são justamente os excluídos
que são capazes de reconhecer em Jesus o enviado de Deus, o Messias, porém não de um messianismo parcial. Um perfume tão caro que deveria custar o salário de quase um ano inteiro gasto de uma só vez. Diante desse gesto, os discípulos criticam a mulher, assim como queriam fazer parar os gritos de Bartimeu quando gritava: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus acolhe o gesto e defende a mulher e critica a censura desses discípulos e lhes diz que a ação dessa mulher foi uma antecipação da unção do seu corpo no enterro, já que naquele tempo uma pessoa condenada à morte de cruz não poderia receber sepultura e nem ser ungida. Os discípulos falam de pobres, Judas sobretudo, mas ele não era capaz de compreender e acolher que Jesus seria entregue à morte de cruz como consequência do seu compromisso com os pobres e da sua fidelidade ao projeto do Pai. Com esse gesto da mulher, Jesus está mostrando que ele acolhe a simplicidade, o coração aberto daqueles que são capazes de acolher também a novidade que ele vem trazer. Jesus entende então o gesto da mulher e aprova sua atitude. Na cabeça de Pedro, um crucificado não poderia ser o Messias. Por isso, após Jesus anunciar sua paixão, morte de cruz e ressurreição, ele vai tentar levar Jesus para o outro lado para desviá-lo do projeto de Deus. Mas Jesus o adverte. Já a mulher, de quem não se esperava compreensão, entendeu tudo e foi capaz de agir. Judas critica a atitude dessa mulher, dizendo que ela estaria desperdiçando todo o dinheiro que poderia ser colocado a serviço dos pobres. Mas Jesus também diz que pobres sempre tereis. Até parece que Judas estava preocupado com os pobres. O evangelista quer deixar essa discípula anônima como modelo para os discípulos cabeçudos e para todos nós hoje, que somos discípulos e missionários de Jesus, que nem sempre temos a nossa mente e o coração aberto para acolher a novidade do Evangelho, não de maneira parcial, mas inteira, da forma com que Jesus quis comunicar. Como discípulos missionários, precisamos estar desprendidos dos bens e ter coragem, como esta mulher, para romper os preconceitos e realizar gestos de amor e serviço, amor-serviço, e assim estarmos abertos para acolher a boa nova que Jesus vem comunicar. Vimos então, desde o nosso primeiro encontro, que o objetivo do Evangelho é mostrar quem é Jesus para as comunidades. E hoje nós poderíamos acrescentar também que o outro objetivo do Evangelho, que a partir do momento que nos deixamos formar como discípulos missionários, temos também como objetivo, que é o próprio objetivo de Jesus, que a gente possa anunciar essa boa nova do reino de Deus em um mundo de relações feridas, assim como estava ferida lá no contexto do Evangelho de Marcos, hoje também no contexto em que vivenciamos, as relações estão feridas, as pessoas se encontram doentes do corpo e da alma, e nós, discípulos missionários, somos chamados a anunciar esse Jesus, não só com palavra, mas com o nosso testemunho. No próximo encontro, prosseguiremos, fechando esse nosso breve estudo do Evangelho de Marcos.
Este é o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. Ouvimos o especial sobre o Evangelho de São Marcos com a irmã Jussara, irmã mínima da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aprendendo muito. Um abraço, querida irmã. Semana que vem temos mais. É sempre bom dizer as formas de acessar a rádio web, seja pelo aplicativo da Diocese de Colatina, que você pode baixar pelo App Store do seu celular, seja pelo banner, acessando o site da Diocese de Colatina, ou ainda acessando o site www.radios.com.br. Busque Diocese de Colatina e ouça a rádio web que está fazendo a diferença na evangelização. Semanalmente, nosso programa é disponibilizado em formato de podcast pelas redes sociais da rádio web. Compartilhe com seus contatos, nos ajude a evangelizar. No mês da Bíblia, também mês de prevenção ao suicídio, queremos encerrar com as palavras do Papa Francisco, que dizem assim: as palavras de Jesus incutem sempre esperança. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora, vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.